Boa noite, pessoal. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal para os estudos da Nova Era, para essa leitura conjunta da Carta do Papa Francisco que estamos fazendo todo domingo às 20 horas, para finalizar a nossa semana com reflexões que não só dizem respeito à espiritualidade, mas à materialidade, o mundo no qual a gente vive. Temos também muitas pessoas assistindo as aulas, essas reflexões durante a semana. Então, aqui para inteirar, que somos um grupo maior do que aquele presente e que estamos sempre em contato através das perguntas, dos comentários de cada um. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. E eu nos convido para iniciar a sessão de hoje, a aula de hoje, com uma oração, para aqueles que quiserem fechar os olhos, trazer as mãos ao coração. Vamos começar. Respirando fundo, interiorizando pela primeira vez, deixando o mundo de fora, lá fora, e focando total e completamente no mundo interior. Anjo guardião que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre o seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Queridos, queridas, querides, hoje a gente dá continuidade então à nossa leitura. Estamos no capítulo 3 da Carta do Papa, Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum. E estamos na página 91, para quem está com o PDF, na seção, no parágrafo 117. Vamos lá? A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias escrituras. Quando na própria realidade não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser humano se declara autônomo da realidade e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência, porque em vez de realizar o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem substitui-se a Deus e deste modo acaba por provocar a revolta da natureza. Como a gente já discursou semana passada e também no começo da leitura dos nossos estudos, é o homem se colocando num lugar que não é dele. Nós somos aqui na Terra, na matéria, iguais a todos os outros seres no sentido de estamos no mesmo patamar. Estamos tendo uma experiência no mesmo plano terrestre material, com os mesmos objetivos de evolução, mesmo que cada um em seu plano, em seu caminho, com a sua direção específica. Mas somos realmente colaboradores. Eu achei a frase aqui, a colocação do Papa perfeita.
né? Porque estamos aqui como colaboradores, para que a gente possa não apenas usurpar, né? Usar de todos os outros seres, mas sim contribuir, trocar, servir, né? Então é uma troca. E o servir, ele é mútuo, ele acontece em todas as direções e volta de novo para nós, né? É um círculo. Achei muito incrível também essa questão que ele citou do ser humano hoje, né? De nós, poucas vezes a gente reconhece a importância do pobre, do embrião humano, da pessoa com deficiência, né? Ele fala, só para citar alguns exemplos. Então, acho que a gente pode se perguntar nesse momento aqui do texto e posteriormente, durante essa semana, se propor um exercício também de pensar primeiramente quais são as pessoas, os seres, os espaços que eu não vejo. Pode parecer paradoxo, né? Porque se eu não vejo, como é que eu vou identificar? Mas é que a gente muitas vezes não vê, não é por não conhecer, é por falta de pensar em. Então, quando a gente se coloca a pergunta, quais são os círculos, as pessoas, os seres, os ambientes que eu não vejo, a gente se torna automaticamente consciente para vê-los mais uma vez. Boa noite, tá? Seja bem-vinda. E é ao observar essa pergunta que a gente vai no nosso dia a dia, e aí fica o exercício, a sugestão de tarefa de casa para a semana, de observar, de passar a observar aquilo que antes a gente não observava. Então, qual que é o valor do pobre? Será que a gente consegue reconhecer sem o nosso ego? Qual que é o valor de um embrião humano? Qual que é o valor da coisa mais simples dentro da natureza? Qual que é o valor de uma pessoa com deficiência? Aliás, eu aproveito aqui para fazer uma sugestão para vocês, porque no sábado eu gravei e participei de uma live no canal do Nosso Brasil, Nosso Movimento pelo Bem-Estar do Brasil, que é um outro canal que eu gerencio, coordeno, e a gente falou, aliás, desse tema, da deficiência e de como a gente pode trabalhar os nossos preconceitos. Então, quem não assistiu, quem não estava sabendo, depois dá uma olhada lá e assiste. As experiências são experiências profundas para fazer a gente refletir. A Thaís escreveu excelentes reflexões. Obrigada, querida. Que a gente possa continuar fazendo conjuntamente. Sempre escreva, comente, pergunte, que o diálogo é nosso aqui. O Papa ele continua dizendo: esta situação leva-nos a uma esquizofrenia permanente, que se estende da exaltação tecnocrática, que não reconhece aos outros seres um valor próprio, até a reação de negar qualquer valor peculiar ao ser humano, que é o que a gente já conversou nas últimas semanas, né? Da onde vem toda essa questão da tecnocracia, da tecnologia? Ela foi desenvolvida através da nossa mente cognitiva, do nosso mental, que é o presente que o ser humano recebeu e que sim, é distinto da inteligência e dos presentes que os outros seres receberam. Mas isso não faz de maneira alguma a nossa inteligência cognitiva melhor que essas outras qualidades dos outros seres que nós, seres humanos, não temos, né? Então é isso aqui que o Papa está reforçando mais uma vez. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. Quando a pessoa humana é considerada apenas mais um entre os outros, que provém de jogos do acaso ou de um determinismo físico, corre o risco de atenuar-se nas consciências a noção da responsabilidade, porque a gente está jogando tudo por acaso, né? Então se tem pobreza é o acaso, se tem maldade é o acaso, e a gente deixa de olhar para o sistema no qual a gente vive. Então tudo que a gente enxerga hoje dentro da matéria, ele vem de um histórico, gente, de um histórico social, político, econômico, que vem se desenvolvendo nos últimos 200 anos, desde a era da industrialização, desde o advento do capitalismo, desde o advento do liberalismo,
que carrega, né, nas costas onde a gente se encontra hoje, né? Os resultados de todo esse processo é o que a gente vê hoje. Então, que possamos realmente observar com responsabilidade para quê? Para que a gente tenha a real chance de consertar, de refazer o que precisa de ajuste, porque é isso. Ninguém começou nada com um intuito ruim, mas hoje a gente pode ver que existem coisas que precisam e devem ser mudadas, ajustadas. Hoje temos a consciência para isso porque nos é possível o aprendizado ao olhar para trás. Mas para aprender a gente precisa olhar para trás, com um olhar crítico, questionando os porquês para construir, né, o que vem pela frente. E lá para frente, daqui 100, 200 anos mais uma vez, se a humanidade ainda estiver por aqui, eles com certeza vão pensar, gente, como é que inventaram esse sistema, né, esse novo sistema, aquilo que vai vir agora, né, depois do liberalismo, depois do capitalismo, seja o que for, né? As pessoas lá na frente também vão se perguntar e vão identificar coisas que podem ainda ser transformadas, melhoradas, mudadas, né? É o ciclo da evolução. A gente aprende por passos. Muito bem, continuando. Um antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo, né? Que seria o foco na natureza. Hoje a gente tem o antropocentrismo, que é, né? A gente se centra na figura do homem, do ser humano. Porque isso implicaria introduzir um novo desequilíbrio que não só resolveria os problemas existentes, mas acrescentará outros. Não se pode exigir do ser humano um compromisso para com o mundo, se ao mesmo tempo não se reconhecem e valorizam as suas peculiaridades, capacidade de conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade. Então, realmente tem, muitos de nós, a gente acaba, né, dando a ré e indo para o outro extremo, dizendo que o ser humano é ruim, que ele só destrói, que ele não traz nada de bom, que ele precisa se voltar completamente para a natureza. Mas quando a gente para pensar o que isso significaria, é o que o Papa está expondo aqui. Seria desconsiderar os presentes, os valores que o ser humano traz. Então, que a gente possa, né, gente, encontrar um caminho de humanizar a natureza e naturalizar o ser humano, né, dessa troca que a gente precisa. Porque quando a gente pensa no ser humano, no seu estado em harmonia, de bondade, de bem, né, aquele ser centrado, sem problemas, né, sem egos, sem dores, sem desespero, sem ansiedades. Quando a gente pensa no ser humano reto, né, a gente consegue imaginar o quão bem ele faria para todo mundo, né? Ele, elas, nós, seres humanos, quando estivermos andando por caminhos retos, centrados, focados em harmonia com o todo, quanta diferença a gente pode fazer, né? Não porque a gente quer fazer, mas porque é o nosso papel dentro dessa roda, dessa troca, fazer, né? De novo, aí o ego não existe, gente, não é porque o ser humano quer fazer, é porque é o nosso papel fazer, né? Tudo que sair desse lugar de é o nosso papel fazer, porque se sente orgânico, porque é natural, porque esse é aquilo que a gente pode doar, é a maneira como a gente pode servir a natureza, isso sim, né? É por aí que a gente quer ir. Muito bem. O Papa continua. A crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e assim estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um tu capaz de conhecer, de amar, de dialogar
continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso, para uma relação adequada com o mundo criado, não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano, nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura ao tu divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. E aí, gente, o que vocês acham desse parágrafo? Vamos ver. A Thaís escreveu: concordo totalmente. Nós precisamos nos reconhecer como parte e não como protagonista dessa engrenagem. Cada um tem o seu papel e a nossa responsabilidade é maior pela nossa capacidade de afetar, né? Acredito, todo o ecossistema, né? Somos muitos hoje no mundo e realmente o ser humano tem essa presença muito forte, né? Complementando o parágrafo anterior, né, tá? Mas voltando ao parágrafo atual, né, que falou, ele trouxe os 3 níveis de relações que a gente tem como ser, né? As relações com o âmbito natural da natureza, a relação com o âmbito espiritual, nós como seres espirituais, encarnados ou desencarnados. Eu estava aqui antes na aula, numa aula aberta do terreiro de Umbanda, no qual eu atuo no momento, Pena Vermelha, e falamos disso, né? Então por isso que vem essa conexão aqui também tão fácil, né? E a gente vai percebendo como todas as religiões se permeiam, né, gente? A gente falou já bastante aqui de deixarmos os preconceitos de lado, né? Com qualquer uma delas. Até aqui estamos lendo, né, um texto do catolicismo. E as nossas relações com o mundo divino, né? Com a essência divina, com Deus. Então é isso que o Papa traz aqui, que não é possível se abrir para apenas para uma, se a gente tiver fechado as outras, né? Para estar bem, em harmonia com uma dessas relações, a gente precisa estar em harmonia com todas as outras, porque senão serão desarmonias que vão ser levadas àquela outra relação. Então, quando a gente pensa assim, o ser humano e a natureza não estão em harmonia, né? Hoje, se a gente vê nitidamente no mundo, é porque a gente perdeu a conexão com o divino, a gente deixou de entender a nossa conexão com o divino, de sentir a nossa conexão com o divino, a gente perdeu a conexão com o outro, né? As nossas conexões espirituais, mesmo aqui na matéria, de mim comigo mesmo, de mim com o outro, né? E aí também não só o ser humano, mas também todos os outros seres, né? A gente tem o reino animal também, né? Então eles estão englobados nessa questão espiritual. E depois vem a natureza, né, com o reino vegetal e mineral. Boa noite, Berê, seja bem-vinda, querida. Então que a gente possa também sempre observar, né, que valor a gente dá para cada uma dessas 3 relações. Nossa com a natureza, nossa com os outros seres humanos e não humanos, e nossa com o divino. Porque se alguma delas estiver desregulada, ela vai afetar necessariamente a nossa relação com a outra, né? Não estaremos realizando essas expressões, essas trocas de maneira saudável. Vamos lá, o Papa continua. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Acho que esse é um parágrafo bem crítico, né, pra gente, no sentido de importante de ser discutido,
porque hoje a gente vivencia também um momento em que a mulher está se libertando cada vez mais das amarras do passado, né? Que não cabem, nunca couberam e agora muito menos. Então, um momento no qual as mulheres estão recriando a sua autonomia em todos os níveis sociais. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Então, o tema do aborto é algo muito complexo, né? Quando a gente olha, quando a gente discute, a gente precisa de muita sensibilidade para olhar para ele, não esquecendo o contexto no qual a gente vive, né? Esse movimento do protagonismo feminino, que é a libertação da mulher dentro do modelo até agora patriarcal, dentro do qual a gente ainda vive, no qual a mulher foi submetida a muitas coisas e dita muitas vezes que não tinha escolha. Então sim, temos todos o livre-arbítrio, temos todos a escolha daquilo que queremos para as nossas vidas, né? Ainda mais dizendo respeito ao nosso corpo. O acolhimento que o Papa traz, aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, eu acho que ele diz respeito também à nossa pessoa, né? Então, mas também ao outro ser que está nascendo, né? Então, que a gente possa sempre refletir, como em tudo que a gente está discutindo, né? Não é só a questão do aborto, mas em tudo que a gente está discutindo, se é uma posição que está, né? Se a minha decisão é um desrespeito ao outro, se é um desrespeito a mim mesma, e muitas vezes pode ser que a gente encontre paradoxos, né? Especialmente nessa questão. É por isso que ela não é uma questão simples. O que o Papa traz quando ele fala, né, que a gente não deve deixar de lado a proteção de um ser porque ele é incômodo, ou vai trazer dificuldades, ou vai trazer desafios, né? Essa questão da empatia para com os outros, né? Primeiro a gente precisa ter empatia conosco mesmos e também não esquecer dessa empatia com o próximo, porque é isso que a gente faz em muitos âmbitos da nossa vida, né? A Thaís colocou, esse aspecto é extremamente delicado, ainda não consigo ter uma opinião sobre isso. Existem muitos aspectos envolvidos, Carol, excelente a forma como você está se colocando frente a isso. Porque é realmente, né, pessoal, é muito complexo, a gente tem que conseguir observar os movimentos, e acho que é uma decisão que cabe, como, né, todas as outras, solamente àquela pessoa, né? Nem a sociedade, nem a lei, nem a mais ninguém, mas que a gente, como pessoas individuais, né, em qualquer situação, seja numa situação de aborto ou qualquer outra, que a gente possa estar olhando, né, com empatia para a gente e empatia para esse outro ser, né? A gente poderia falar aqui de novo, por exemplo, de crianças, né, onde se sabe que vão nascer com deficiência, né? E a questão do aborto nesse caso, acho que tem muito espaço para reflexão aí. Então, acho que o mais importante, o que eu gostaria de pedir, é a sensibilidade para com o tema, a sensibilidade para com as pessoas que passam por essa decisão e nos lembrar, né, que cada pessoa é livre, né, e ela é dona das decisões que ela toma. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro estado, nenhuma outra lei, nem nada, né? Essa é a base da nossa liberdade dentro da responsabilidade que a gente carrega. Mas é isso. Vamos dar continuidade à leitura e fica aí, né, o pedido de sensibilidade com esse tema. O Papa coloca: espera-se ainda o desenvolvimento de uma nova síntese que ultrapasse as falsas dialéticas dos últimos séculos. O próprio cristianismo, mantendo-se fiel à sua identidade e ao tesouro de verdade que recebeu de Jesus Cristo, não cessa de se repensar e reformular em diálogo com as novas situações históricas, deixando desabrochar assim a sua eterna novidade. Muito importante essa questão da renovação, né, gente? Então, que isso possa estar em todos os nossos âmbitos, sociopolítico, ambientais, espirituais, né, educativos, da saúde, de tudo.
que a gente tenha isso em mente, que é preciso renovar, é preciso refletir, é preciso repensar, é preciso fazer diferente, né? Porque tudo que estagna morre, né? A gente estagna quando a gente morre. E nem tanto assim, né? Porque até na morte existe decomposição, existe renascimento, então talvez a gente realmente nunca estagne, só quando a gente quer manter por força modelos que não cabem mais, que a gente percebe que já são ultrapassados. E aí a gente chega num ponto que é muito presente, né, nos dias de hoje, na situação de pandemia, de crise social, econômica, ambiental que a gente vive, que é o nosso apego às coisas e aos modelos que a gente vivenciou até agora, né? Enquanto nos apegarmos a um modelo de vida que não cabe mais, que precisa ser destruído para que algo novo renasça, né, de maneira, claro, orgânica, enquanto a gente se apegar a esse modelo antigo de vida, aos valores antigos de vida, a gente vai sofrer, porque o mundo está pedindo outras coisas, o mundo está pedindo desapego, o mundo está pedindo um olhar de coletividade, de grupo e não mais individual. A gente percebe, viver sozinho hoje é praticamente impossível, mas a gente ainda quer, porque, nossa, a minha individualidade, a minha liberdade de fazer as coisas quando eu quiser, como eu quiser, nossa, isso eu não posso largar de jeito nenhum. Mas não é ir para o outro extremo, gente. É assim, quais partes disso talvez não sejam mais necessárias. Talvez seja mais necessário e vá nos aliviar abdicar de parte dessa liberdade para estar trabalhando, colaborando com o outro, para que o todo viva em maior harmonia. A gente desaprendeu isso completamente, né? A gente está ali focado no nosso bem-estar, naquilo que é bom pra gente, naquilo que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer, e a gente muito raramente olha para o que ia ser melhor pro todo, né? Será que aquilo no momento que eu quero, né, é o melhor pro todo? Ou seria uma outra coisa? Será que é tão grave abdicar realmente, né? Desapegar, largar disso que eu chamo de liberdade? Porque se eu acredito ser livre na minha escolha, no tempo das minhas coisas, mas o mundo lá fora tá desabando, na verdade eu não sou livre, né? Porque eu tô caminhando em um mundo que já não me dá mais possibilidades para ser livre. Olha aí, por exemplo, aqui hoje, né, em Botucatu, onde eu tô, a gente teve um lockdown completo, proibição de sair de casa, de sexta-feira à noite até segunda de manhã. Não estou dizendo que a gente não deve se isolar, né, que a gente não deve ficar em casa, eu acho que sim, isso pode ajudar. Acredito também que existem maneiras mais eficientes de fazer isso, porque não adianta nada ficar trancafiado no fim de semana e aí voltar, né, para a rua e encontrar com todo mundo durante a semana, né, ineficaz. Mas, bom, vamos ler aqui o comentário da Thaís. Já dizia Vinícius de Moraes que é impossível ser feliz sozinho, e não só é impossível ser feliz. Não se vive, nem se evolui sem o auxílio do outro. Maravilhosa, Thaís, maravilhosa. Amei. Eu acho que aqui a gente pode até, né, a gente pode parar a leitura, a gente teria ainda 2 minutos de leitura, mas eu acho que faz todo sentido, né, parar com essa frase que você trouxe, tá? Porque é isso, não é possível ser feliz sozinho, não é possível evoluir sem o outro. A gente precisa do outro para evoluir, nós precisamos de espelhos, né, para nos autoconhecer. Muito bem, muito bem. Gratidão, a troca riquíssima de hoje, né? Foi realmente fantástico aí com a participação de vocês. E agora a gente vai então para o momento da meditação. Quem quiser já ir tomando uma postura meditativa, pode ser sentada, pode ser também deitada, para quem quiser relaxar um pouquinho mais. O importante é não dormir, né? A gente precisa do foco durante a meditação para estar realmente nesse transe de modo efetivo e mantendo sempre, gente, a coluna ereta, né? Eu falo todo domingo, mantenha a coluna ereta, né? A cabeça aqui, o pescoço segue a coluna vertical, então fica
né? Fica a dica, deitado ou sentado sempre com a coluna ereta, os braços podem ficar, né, ao longo do corpo, as mãos apoiadas nas coxas, voltadas para cima, voltadas para baixo. Se você volta as mãos para cima, você está numa postura mais aberta, né, para interagir com as energias que estão nos seus arredores. Se você coloca as mãos para baixo, você está numa postura mais interna, de interiorizar, de estar dentro do seu próprio ciclo de energia. Ou você pode também deixar as mãos, né, caídas ao seu colo, né, sempre esquerda acima da direita. Algumas pessoas gostam de fazer o círculo, né, assim na frente do umbigo ou até no colo mesmo. É uma postura também para circulação interna de energia. Pode ser usada também para outras coisas, mas a gente não adentra aqui agora. Muito bem, então eu vou pedir para vocês, nessa postura que escolheram, para irem fechando os olhos. Para começarem a prestar atenção na respiração de vocês, no fluxo de ar, entrando na inspiração e saindo na expiração. Notando todo o movimento do seu tórax, dos seus ombros, da sua barriga. Quando inspiramos, levamos o ar lá para a barriga, enchendo toda a barriga de ar, e ao expirar, esvaziamos toda a barriga de ar. Só depois de inspirar, enchendo toda a barriga, é que a gente continua inspirando, inspirando até encher todo o peitoral. A gente também esvazia, murchando o peitoral, murchando a barriga, esvaziando todo o ar. Mantenha o seu próprio ritmo. Inspirando, expirando, prestando atenção em todos os movimentos do seu corpo, entrando em contato com o elemento ar, um dos elementos da natureza. E percebendo desde já a sua importância para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida. A inteligência que o ar contém é o que nos permite a vida aqui na Terra. Inspire, expire, focando no elemento ar. Começando a se perguntar internamente quais outros papéis importantíssimos esse elemento tem na harmonia da vida na Terra. Pelo que o ar é responsável.
Inspire, expire. E visualize dentro da sua mente a importância do ar na Terra e toda a inteligência que ele contém para manter a harmonia da vida em todos os nossos ecossistemas. Inspire, expire e sinta mais uma vez a importância do elemento ar para a perpetuação da vida humana, da sua vida. Quanto do seu bem-estar depende da inteligência que o ar carrega. Inspire, expire, profunda e lentamente. Mantendo seu foco só na respiração. E tente perceber qual é a contribuição do ser humano, sua, para o elemento ar. Qual é o papel do ser humano perante ao elemento ar? A nossa respiração transforma o elemento ar. De oxigênio em gás carbônico. E o ar, como gás carbônico, serve para a manutenção de outras vidas
no planeta. Perceba como estamos interligados através do ar com o reino vegetal, que respira por sua vez gás carbônico, transformando o ar novamente em oxigênio, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida. Inspire e expire, agradecendo ao reino vegetal pelo elemento ar na forma que o recebemos. Expire, agradecendo pela possibilidade de servir ao reino vegetal, que em retorno também nos dá a vida. Inspire e expire conscientemente, trazendo o sentimento de gratidão por receber e por servir a vida no nosso planeta. Continue inspirando, expirando, no seu próprio ritmo, voltando o foco para o seu eu. E agora mentalizando a importância do outro ser humano na sua vida. Quais são algumas das importâncias do outro em nossas vidas? Será que dependemos do outro ser humano para viver? Se faça essa pergunta e escute o que o seu eu diz. Se sim, por quê? Se não, por quê? Inspire, expire e reflita. Você viveria sem os outros seres humanos? Sem o outro ser humano, a gente nem nasceria.
Será que você teria uma casa construída se não fossem outros seres humanos? Será que você teria alimento na sua mesa se não fossem outros seres humanos? Será que você teria tempo de se dedicar ao trabalho se não fossem outros seres humanos? Inspire, expire e vá permeando com a sua consciência tudo que você tem na vida, percebendo a presença do outro, a importância do outro dentro daquilo que você hoje tem, para que te fosse possível ter hoje o que você tem. Inspire, expire e continue percebendo a importância da contribuição do outro em tudo que você tem, em tudo que você conseguiu, em tudo que você alcançou, para perceber que realmente não foi você, fomos nós, como coletividade humana, que alcançamos, que temos, que conseguimos. Inspire, expire e se pergunte se você reconhece, valoriza e honra realmente todo o valor que o outro te deu, te doou, para que você estivesse hoje aonde está. Se pergunte: eu valorizo o outro, a colaboração do outro na minha vida, assim como eu me valorizo? Como eu valorizo a minha colaboração na vida do outro? Inspire, expire e comece agora a perceber qual o seu lugar de servir perante o outro.
como você contribui para o outro. Com certeza, são muitas formas. Inspire, expire e comece a perceber que a sua contribuição para o outro só é possível porque o outro contribuiu para você. Que também estamos completamente interligados. Se o outro está em escassez, ele não é capaz de doar tanto na nossa direção. Se não recebemos tanto do mundo, também não seremos capazes de nos doar. Inspire, expire, consciente agora da necessidade da abundância, do se doar, do servir e do receber. Consciente da abundância que permeia, que deve permear todo esse ciclo de ligações, de trocas, de reciprocidade. Inspire, expire, levando novamente o seu foco lá para o interior. Para a essência, para o mais profundo lugar do seu eu. Apenas sinta, se observe no aqui e agora. Inspire e expire, trazendo a sua consciência aquilo que está além da vida, trazendo a sua consciência o plano do que é divino, do que tudo criou. E comece a se perguntar mentalmente o que você recebe do divino.
como é que você se nutre para além da matéria, através do quê? Através de quê? Sinta e perceba o que é o amor, o que é a fé, o que é a sensação de completude, de extrema paz, de harmonia interior. Inspire, expire, cada vez mais consciente de tudo que te nutre, que vem além daquilo que está na matéria, que vem do divino, de Deus. Daquilo que a gente não explica, só sente. Quando sentimos momentos de felicidade profunda que nos fazem sair até lágrimas dos olhos, que nos comovem profundamente. De onde esse sentimento vem? E o que ele te traz? Como ele colabora para a sua existência? Como ele é importante para a sua existência? Inspire, expire. E agora se pergunte como você serve a essa essência divina. Como você é um canal para essa essência divina. Se pergunte lá dentro, como é que eu contribuo com Deus, com aquilo que é divino, com aquilo que vai além do meu ser. Aqui também as nossas contribuições são muitas.
É através do divino que vivemos em profundidade. É através da nossa vida mais viva, mais pulsante, mais inteira, que contribuímos em totalidade para com a divindade. Inspire e expire, consciente daquilo que você recebe, daquilo que você doa, em profunda gratidão por poder fazer ambos os movimentos, por valorizar ambos os movimentos, por entender agora conscientemente a reciprocidade das coisas e o seu valor, pois a harmonia de um não existe sem a harmonia do outro. Inspire, expire, agora consciente da importância de todas as coisas, da importância da saúde e do bem-estar de todas as coisas. Consciente do seu papel para o bem-estar e a manutenção de todas as coisas, e como elas são importantes para a manutenção e bem-estar do seu eu. Inspire, expire, chamando agora, ainda de olhos fechados, a nossa oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria, que sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Lentamente, sinta suas mãos, seus pés, todo o seu corpo, retornando ao aqui e agora, através da minha voz, sentindo o centro do seu coração, a presença do seu coração, e lentamente abrindo os olhos, terminando mais essa meditação,
terminando mais o estudo do dia de hoje. Nos vemos semana que vem, no domingo às 20 horas, para continuarmos essa reflexão conjunta. Uma boa noite, uma linda semana. Beijos e obrigada por tudo que estamos construindo juntos aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.